Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quem está online. O meu nome é Sofia Gomes, eu sou psicóloga, sou especialista em psicoterapia comportamental e sou psicopedagoga. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre o manejo do comportamento autolesivo em uma criança com paralisia cerebral. Então, a aula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, bem rapidamente, né, assim, sobre a paralisia cerebral, sobre o comportamento autolesivo. E aí eu trouxe um caso onde foram feitas algumas sessões para o manejo do comportamento autolesivo, tá bom? Quem quiser entrar em contato, quem precisar entrar em contato, pode ligar para o meu número que aparece aí no vídeo ou mandar mensagem pelo WhatsApp e também mandar mensagem por e-mail, ok? Então vamos lá. Bom, vamos delimitar um pouquinho o que é o comportamento autolesivo, né? Do que a gente vai estar falando, então, quando a gente fala sobre comportamentos autolesivos. Várias razões são instituídas para o comportamento autolesivo, né? Alguns autores acreditam em razões bioquímicas, em modificações bioquímicas e razões ambientais e sociais. Então, além de variáveis bioquímicas, nós também vamos lidar, com certeza, com variáveis ambientais e sociais. Dentro das razões bioquímicas, o que a gente encontra? A gente encontra pesquisas que sugerem que alguns neurotransmissores, né, eles podem estar associados ao comportamento autolesivo. Como que é isso? Eles podem aumentar a produção ou a liberação de endorfinas, resultando numa experiência de anestesia, como se fosse uma anestesia para o indivíduo, né? Onde ele vai ter uma diminuição do seu limiar de dor. Ele não sentindo qualquer dor ao exibir este comportamento, né? O comportamento autolesivo. O que a gente está chamando de comportamento autolesivo? Eu acho que é importante falar disso primeiro. A gente está chamando de comportamento autolesivo o comportamento do indivíduo de se auto-infligir, não necessariamente a dor, mas ele vai emitir um comportamento onde ele vai se machucar, provavelmente ele vai se machucar, né? E, segundo essas pesquisas com relação aos neurotransmissores, algumas alterações nos neurotransmissores, as pessoas acabam que sentem como se fosse uma anestesia, né? Então elas não têm o limiar de dor está muito alto, e aí ela não vai sentir tanta dor. Mas para as pessoas que estão lidando com uma pessoa que se comporta de maneira autolesiva, isso tem uma grande influência social, né? A gente não quer que, por exemplo, uma criança que esteja se batendo continue se batendo para se machucar. Porque externamente ela realmente pode se machucar. Se ela vai sentir mais dor ou menos dor, isso aí já cabe aos processos bioquímicos. Mas que ela vai sim se lesionar, vai se cortar, ou às vezes ter uma lesão mais grave, inclusive, isso pode acontecer. Então a gente está chamando de comportamento autolesivo o se bater no rosto, se bater no corpo, o se arranhar, o se morder, tudo que o indivíduo possa fazer nele mesmo e provocar machucados, possa se machucar de alguma forma. Tá? Então isso é o que a gente está chamando de comportamento autolesivo. Se ele vai ter uma experiência de dor maior ou menor, cabe então aos processos bioquímicos. Tá? Então testes e pesquisas sobre a administração de medicamentos indicaram, né, que baixos níveis de serotonina ou altos níveis de dopamina estão associados à autolesão.
Então, esses níveis aí, altos níveis, aliás, baixos níveis de serotonina e os altos níveis de dopamina podem estar associados ao processo de autolesão. Sempre eu quero passar. Pode deixar. Razões genéticas. Outras explicações para o comportamento autolesivo vêm de algumas razões genéticas. E aí nós estamos falando das síndromes. Algumas síndromes genéticas, elas têm como característica o comportamento autolesivo. Então, nós estamos falando da síndrome de Lesch-Nair, síndrome do cromossomo X frágil, síndrome de Cornélia. Então, algumas síndromes genéticas, elas podem ter, e principalmente essas que eu estou mencionando, elas têm como característica o comportamento autolesivo do indivíduo. Essas síndromes estão associadas a algum tipo de dano estrutural, ou disfunção bioquímica, alterações então cerebrais, no sistema nervoso central. Essas alterações podem fazer com que a pessoa tenha autolesões, se comporte de forma a se autolesionar, tá? Frustração, aí já está entrando um pouquinho também dentro do campo do ambiente e do social, essa outra variável para o comportamento autolesivo, a frustração. Pais e educadores relatam que a autolesão como resultado de uma frustração, ou seja, quando o indivíduo é frustrado, ele pode apresentar um comportamento autolesivo. Isso é consistente com o modelo tradicional de frustração e agressão proposto por Dollars e seus colaboradores. Muitas vezes, uma pessoa com competências comunicativas pobres, ela fica frustrada pela sua falta de compreensão, ou seja, a falta de compreensão dos indivíduos para com o que ela quer, com o que ela deseja, e aí ela pode se engajar num comportamento autolesivo para que ela possa ser entendida, ou pelo menos não ser frustrada diante daquilo que ela precisa, diante daquilo que ela necessita. E vocês vão poder observar que no caso que eu trouxe, essa variável frustração, ela foi muito importante, Essa variável de dificuldade na comunicação, a pobreza na comunicação da criança com o ambiente ao seu redor, levava a muitas frustrações, e isso ocasionava uma frequência mais alta do comportamento autolesivo. Bom, causas sociais, causas ambientais. Entra aí, então, mais especificamente, a comunicação. Bom, se a habilidade de linguagem receptiva e expressiva do indivíduo é pobre, isso pode levar a uma frustração e aumenta as chances do indivíduo se engajar em comportamentos autolesivos, tá? Atenção social, ou seja, quando o indivíduo recebe maior atenção quando ele está se comportando de forma autolesiva. Então, as pesquisas têm sido feitas para investigar as contingências sociais da autolesão. Manipulando essas consequências sociais, os pesquisadores foram capazes de controlar a frequência da autolesão. E vocês vão observar que foi o que foi feito nas sessões de intervenção com essa criança com paralisia cerebral. Basicamente, a atenção positiva pode aumentar a frequência da autolesão, ou seja, o reforçamento positivo, enquanto ignorar o comportamento pode diminuir a frequência, ou seja, levar à extinção desse comportamento autolesivo. Bom, paralisia cerebral. A paralisia cerebral, gente, é uma lesão em uma ou mais partes do sistema nervoso central. Clinicamente, ela apresenta distúrbios de motricidade, alterações do movimento, da postura, do equilíbrio, da coordenação, com a presença variável de movimentos involuntários. Tá? Pode apresentar ainda um comprometimento mental, um comprometimento auditivo, visual, de linguagem e também do comportamento. Então, lesões em uma parte ou em várias partes do cérebro, elas podem ocasionar esse tipo de sintomas, que são relacionados à paralisia cerebral. E essas características ou esses sintomas, eles aparecem então no nosso indivíduo, que eu vou apresentar o caso para vocês.
Algumas possíveis causas, né, para as lesões no sistema nervoso central, para a paralisia cerebral. Causas pré-natais. Nós temos aí a possibilidade de infecções através dessas doenças, né, e outras que eu não coloquei aí. Uso de drogas, tabagismo ou álcool, uso excessivo, né, de drogas, de cigarro e de álcool pode levar a lesões no cérebro da criança enquanto está em formação. A desnutrição materna também. Alterações cardiovasculares maternas também. Causas pré-natais, né? Traumas obstétricos podem levar à paralisia cerebral. Hemorragias intracranianas, né, durante o parto, né, logo após o parto, também podem levar. E causas pós-natais. Os traumas, ou seja, as quedas, as pancadas que uma criança vem a sofrer, ou que, principalmente criança, né, vem a sofrer durante o desenvolvimento. Meningites, que foi inclusive a causa no paciente que eu trouxe para vocês, para a gente conversar sobre ele. E as convulsões também podem lesionar o sistema nervoso e então ter como decorrência algumas daqueles sintomas, daquelas características que eu trouxe no slide anterior. No caso da criança que eu vou apresentar, ela teve meningite, se não me engano, aos 3, 4 anos de idade, mais ou menos. Até essa idade ele estava se desenvolvendo normalmente. E teve convulsões, e então depois ele ficou internado bastante tempo, eu não me lembro agora quanto tempo, mas ele ficou internado bastante tempo e depois ele teve como consequência, como sequela, né, a paralisia. Bom, como é que foi o manejo então do comportamento? Vou apresentar para vocês o caso, né? Vou apresentar para vocês o indivíduo com que nós trabalhamos. O participante, então, foi uma criança de 5 anos, na época, né, do sexo masculino. O diagnóstico dele era paralisia cerebral, com alterações no equilíbrio. Ele já apresentava, então, alterações de se manter equilibrado sobre as duas pernas. Na marcha, então, o andar, né, dele ficou comprometido, e na postura, obviamente. Então, a postura, toda a questão da motricidade, toda a questão do equilíbrio ficou prejudicada, tá? Então ele já não andava mais sozinho, sem o apoio, tá bom? De algum adulto, de alguma pessoa. E usava a órtese nas pernas também. Ele apresentava retardo mental grave, né, e alterações do comportamento. Não falava e não andava sozinha, usava órtese nas pernas e extensores nos braços, a contenção para diminuir o impacto do comportamento autolesivo. Como é que são esses contensores? As órteses são para que ele pudesse... As órteses na perna, nas duas pernas, eram para que ele pudesse ficar de pé, né, e que tivesse sustentação do seu tronco e das suas pernas, para que te desse base para que ele ficasse de pé. Os extensores nos braços, na verdade, era porque ele batia, ele se dava murros no rosto, né? Então, os extensores nos braços era para que ele não pudesse dobrar o braço e dar um murro no próprio rosto. Então, ele ficava com o bracinho assim esticado praticamente o tempo todo, praticamente todos os dias, né? Ele ficava sempre com o braço esticado. Como ele ficava com o braço esticado e não conseguia levar a mão no rosto, ele começou a levar o bracinho onde estava o extensor no rosto. Então ele começou a bater o extensor no rosto, o extensor na testa, na cabeça, né? E aí esse comportamento, obviamente, provocava bastante angústia, principalmente na família, na mãe, nos pais, como também nos profissionais que trabalhavam com ele, né? Nos profissionais que faziam intervenção com ele. Comportamento autolesivo, né? Que é o que ele apresentava. A autoagressividade, os murros no rosto,
o levantar o joelho para bater na cabeça. Então, quando ele não conseguia bater com o braço na cabeça, ele levantava o joelho e vinha com o joelho na cabeça, né? Quando ele não conseguia isso, e aí já durante os atendimentos, durante as sessões que eu vou explicar para vocês como é que foi, ele jogava a cabeça para trás para tentar bater a cabeça dele contra alguma parte do corpo da terapeuta, né? Então ele tinha vários comportamentos autolesivos. Ele também se jogava do colo das pessoas, se jogava no chão, ou se jogava o corpo dele contra o corpo das outras pessoas. E ele também apresentava o bruxismo, que é o ranger dos dentes, né? Então ele também apresentava todos esses comportamentos. Sandra Fernandes, boa tarde. E boa tarde para a Débora também, que está online. Bom, os comportamentos autolesivos estavam presentes em todas as situações e ambientes da criança. O que isso significa? Significa que quando ele estava em casa com a mãe, ele se comportava assim. Quando ele ia para algum outro ambiente, para alguma terapia que ele fazia, ou na tentativa de colocá-lo na escola, que a mãe tentou colocá-lo na escola, ficava até pior, inclusive, quando ele estava em outros ambientes, né? Quando ele ia consultar com o médico, que ele consultava com vários médicos, então ele fazia várias terapias, né? Então esse comportamento aumentava, inclusive, de frequência, principalmente quando ele estava em outros ambientes fora de casa e com outras pessoas que não fossem a família dele. Em casa, a mãe relata que a criança bate com o extensor no próprio rosto quando quer algo ou quando é desagradada. Então, por que eu enfatizei essa parte? Porque aqui já começa a aparecer a variável comunicação e a variável social, né? É claro que ele, tendo uma paralisia, a probabilidade de ter comportamentos autolesivos é maior, devido lá às questões bioquímicas. Porém, como o comportamento autolesivo mobiliza muito o ambiente e acabou, no caso dessa criança e no caso de muitos outros indivíduos, acaba sendo uma forma de se comunicar com o ambiente, de se comunicar com a mãe, de se comunicar com outros profissionais, né, que atendiam ele. E, enfim, esse tipo de comunicação ela é prejudicial porque ela envolve a criança se machucar, né? Mas ela mobiliza muito o meio social onde a criança está inserida. Bom, como é que foi o tratamento e as intervenções? O tratamento que essa criança recebeu foi durante esse processo aqui de intervenções, né? Foi lá no CRER, foi no Hospital CRER de Goiânia, o hospital de reabilitação, né? Ela recebia terapias diversas e tratamento medicamentoso. Então, ela tratava com médico, claro, com neurologista, com psiquiatra, ela tomava as medicações e ela também recebia as outras terapias que o CRER oferecia, com psicólogos, com fonoaudióloga. E uma das terapias que essa criança recebia, que ela precisava receber na época, era a ecoterapia. Tá? Para quem não conhece, a ecoterapia é uma terapia onde se utiliza o cavalo, o animal cavalo, como um meio, como mediador, né, na verdade, do processo terapêutico, seja ele de psicoterapia, seja ele de fonoterapia, porque existem profissionais da fonoterapia que trabalham, seja ele de fisioterapia e de terapia ocupacional. Então, todos esses profissionais eles podem trabalhar com ecoterapia e utilizam o cavalo como um mediador. O que é o conceito, na verdade, de ecoterapia? É um método terapêutico e educacional, tá? Que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar. Então, por isso, o envolvimento de todas essas áreas da saúde. Nas áreas da saúde, da educação e também da equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas com deficiência
ou com necessidades especiais, tá? Essa definição de ecoterapia, ela é da ANDI Brasil, que é a associação que rege, que mantém a questão da ecoterapia no Brasil, ok? Do ponto de vista psicológico, a ecoterapia estimula a autoestima e a autoconfiança, dá a sensação generalizada de bem-estar, condições para o desenvolvimento afetivo, ou seja, construção do vínculo afetivo. Também desenvolve o psicomotor, a aquisição da autonomia, a estimulação da linguagem e de áreas sensório-perceptivas. Também desenvolvem a socialização, o autocontrole e a reinserção social. Okay? Então, do ponto de vista psicológico, a ecoterapia tem todos esses benefícios e pode ajudar o indivíduo a se desenvolver em todas essas áreas. Bom, além da ecoterapia, nós trabalhamos com esse indivíduo também a intervenção através da terapia comportamental. Então, ou seja, nós utilizamos sim o cavalo como mediador, mas também escolhemos na verdade uma técnica em específico da terapia comportamental para que fosse trabalhado com esse indivíduo durante o processo de ecoterapia, né? Então nós tentamos aliar as duas coisas, integrar as duas coisas para que os resultados fossem alcançados de uma maneira mais efetiva. A técnica utilizada, a técnica que se observou poder ser uma técnica favorável nesse caso, foi a técnica, o esquema DRO, reforçamento diferencial de outros comportamentos, né? Que é o seguinte, a combinação simultânea da extinção para o comportamento indesejado, no caso, o comportamento autolesivo, e o reforço para outros comportamentos. Né? Então, ao mesmo tempo que se trabalha o manejo do comportamento autolesivo no objetivo de extingui-lo, também se trabalha o reforço positivo de outros comportamentos que não fosse o comportamento autolesivo, para que a frequência do comportamento autolesivo diminuísse cada vez mais e a frequência do comportamento positivo reforçador, ele aumentasse cada vez mais, ou melhor, para a frequência de um comportamento mais bem aceito, né? Socialmente melhor aceito, porque o autolesivo é muito prejudicial, tá? O objetivo principal, então, foi proporcionar a esse indivíduo a prática segura da ecoterapia com montaria individual. Por que isso? Porque todo o objetivo dentro da ecoterapia é que o indivíduo consiga praticar a montaria individual. Qualquer indivíduo que chegar para fazer a ecoterapia, ele vai ser avaliado se ele tem condições de fazer montaria individual ou se ele precisa ter um auxílio, seja com montaria dupla ou charrete, etc. Né? Mas sempre, mesmo ele tendo essa avaliação inicial, observando que ele não pode ter montaria individual no início do processo, ele vai continuar sendo observado e continuar sendo tratado para que no final do processo ele consiga chegar a esse ponto, a montaria individual, tá? Então, esse foi um principal objetivo. Com essa criança sendo tratada através da ecoterapia, ela precisaria chegar no final do tratamento passando para a montaria individual. Então, para tanto, foi necessário a diminuição ou a extinção do comportamento autolesivo. Para atingir esse objetivo, a gente precisava diminuir o comportamento autolesivo o máximo possível. Por que isso? Porque, como eu falei, o indivíduo chega na ecoterapia e ele vai ser avaliado. Então, quando ele foi avaliado, foi colocado no cavalo, próximo ao cavalo. Na verdade, ele foi colocado sobre o cavalo no primeiro momento, na tentativa de montaria individual. Mas ele rejeitou completamente. Então, ele se batia, ele se jogava contra o animal, ele mordia o animal.
E aí isso se torna muito perigoso, porque o animal da ecoterapia, por mais que ele seja um animal extremamente manso, extremamente passivo, ele não é tão ao ponto de quando ele está sendo maltratado, ele não revidar, né? Existe essa possibilidade. Apesar de que também toda a questão de segurança é trazida para esse momento. Além das psicólogas, temos também o auxiliar guia, que auxilia, ele que conduz o cavalo, ele auxilia quando o cavalo tá mais nervoso, então, porque ele conhece muito do animal. Então o auxiliar guia está ali o tempo inteiro também para nos ajudar e manter a segurança. Os objetivos secundários aí desse trabalho com essa criança foi generalizar o comportamento, a diminuição, na verdade, do comportamento autolesivo. Generalizar significa o quê? Significa que a gente queria que esse comportamento de não se bater, né, para se comunicar, quer dizer, ter uma outra forma de se comunicar. A gente queria que ele se generalizasse para outros espaços, para outros ambientes que aquela criança frequentava. Ou seja, quando ela fosse ao médico, que o se bater, né, a autolesão, não acontecesse, ou pelo menos acontecesse de uma forma bem menor, bem mais branda, né, que em casa também se generalizasse, enfim. Então esse foi um objetivo também secundário desse processo. Quais foram então as intervenções? Como é que se deram as intervenções com essa criança? Bom, primeira coisa, a gente precisava que essa criança diminuir, na verdade, o impacto do comportamento autolesivo. Por quê? Porque com a autolesão mobiliza muito o meio social, porque a criança realmente se machuca, ela se corta, né? E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente precisava diminuir o impacto disso, né? Ou seja, fazer com que essas lesões fossem o menos prejudicial possível para essa criança. Então a gente pensou na adaptação dos extensores, né? O extensor, ele é de um material bem grosso, duro, e que realmente ele machuca, ele é áspero também. Então ele machuca, ele arranha, ele pode cortar. Então a gente pensou na adaptação. O que a gente fez? A gente pegou e revestiu todo o extensor com um material macio para diminuir o impacto das pancadas. Se não me engano, no primeiro momento esse material macio era um revestimento de EVA, né? Porque além de ser macio, ele é dobrável, então a gente conseguiu enrolar no extensor para que diminuísse o impacto das pancadas, tá? As primeiras sessões de intervenção foram passeando na charrete. Então, por que isso? Porque como ele tentou a montaria individual e também a montaria dupla, e a criança se debatia muito, né? Se jogava, então a gente viu que isso não seria o mais seguro. Então as primeiras sessões, as primeiras intervenções se deram na charrete, porque a charrete caberiam mais de uma pessoa, então éramos 2 terapeutas, eu e uma outra psicóloga. A criança sentada inicialmente no colo da psicóloga e o auxiliar guia, que levava a charrete, né? Ele conduzia, na verdade, o cavalo para puxar a charrete. Então assim a gente começou. No começo, essa criança, vocês vão ver logo depois aí um gráfico onde mostra o primeiro mês com essa criança, a frequência do comportamento autolesivo. Essa criança já chegava no ambiente terapêutico chorando muito, não passava de forma alguma para o colo da terapeuta. Dentro da charrete ele ficava no colo da terapeuta, mas sendo contido a maior parte do tempo. Contido como? Sendo abraçado para conter os movimentos, né? Sendo abraçado, as pernas da terapeuta entrelaçadas na perna da criança para que fosse contido o movimento dele de levantar o joelho e bater na testa. Então ele literalmente era bem abraçado mesmo, tá? Para que os movimentos autolesivos fossem contidos
e se acontecesse, tivesse um impacto menor. Foi com essa contenção que ele começou a jogar a cabeça para trás, para bater a cabeça na cabeça da terapeuta ou em qualquer lugar que ele pudesse bater a cabeça. O que ele estava dizendo para a gente com isso, pessoal? Ele estava se comunicando, ele estava dizendo, não quero estar aqui, não vou fazer, estou dando birra, né? Por que essa criança fazia isso? Porque ele não falava nada, né? Ele parou de falar o que ele já tinha aprendido até 2, 3 anos de idade e ele parou totalmente. Então ele não falava nada. Essa era a forma que ele usava para se comunicar. E essa forma de comunicação geralmente funcionava. Por quê? Porque em casa, geralmente, a mãe lhe dava o que ele queria quando ele estava se machucando, ou retirava ele de algum ambiente ou de alguma situação que ele não queria quando ele estava se machucando. Então esse comportamento ele era bastante funcional, ele funcionava para aquela criança, essa comunicação funcionava. Ele continuou fazendo isso com a gente, até que a gente conseguiu mostrar para ele que ele poderia se comunicar de outra forma, não só para ele, mas como para essa mãe e para outros profissionais também. Então vamos lá. A contenção física da criança, que eu já expliquei para vocês, através da terapeuta e da coterapeuta, para que ela não batesse o joelho, o rosto, etc, né? Quando a criança insistia nesses comportamentos autolesivos, a terapeuta apresentava regras com tom firme, né? Não que ela gritasse, tá? Mas ela falava, pare fulano, falava o nome do fulano, né? Agora chega. Ela falava isso com uma voz mais firme, sem rir, né, sem fazer nenhuma gracinha. E sempre falava para ele, nós estamos passeando, ou apenas continha ele, né, e aguardava a resposta adequada para emitir o reforço, né. A gente pensou em que poderia ser reforçador para essa criança. Porque para muitas crianças é fácil, você dá um reforçador, pode ser um adesivo, um reforçador pode ser uma balinha, um pirulito, e principalmente um reforçador pode ser a fala, né? A própria fala das pessoas ao redor, como muito bem, parabéns, ótimo, essas coisas assim. E a gente pensou, se essa criança está se comunicando só dessa forma, como é que a gente pode reforçá-la? Balas, doces, adesivos, nada disso funcionou como reforçador para essa criança. O que realmente funcionou como reforçador para essa criança foi a linguagem verbal. A linguagem verbal da terapeuta, né? A linguagem corporal da terapeuta, que é o carinho, o beijo, o abraço, o afago. Então, a linguagem verbal, muito bem, que ótimo, você está lindo, parabéns. E a linguagem corporal, de abraço, de beijo, de carinho, do toque mesmo com essa criança. Funcionou muito bem. E aí a gente continuou por essa linha. Então, quando a criança estava se comportando de forma autolesiva, nós falávamos para ela, pare, agora chega, estamos passeando. Ou não falávamos nada, ficávamos caladas, esperando ele parar. E quando ele parava, a gente imediatamente dizia, que bom, você está lindo, vamos enxugar o rosto, porque ele estava chorando, segura sua fralda, porque ele gostava da fraldinha, segura minha mão, deixa eu te dar um beijo. Então a gente foi dando esses comandos verbais, né, para que a criança, toda vez que a criança se comportava de uma forma aí mais adequada, tá? Então vamos ver o que aconteceu. À medida que transcorreram as sessões, a criança diminuiu seus comportamentos autolesivos, a terapeuta foi diminuindo a contenção física até o ponto que a criança começou a segurar espontaneamente a mão da terapeuta. Então é interessante que no decorrer das sessões e no decorrer desse processo de extinção e reforçamento ao mesmo tempo, a gente começou a observar que os comportamentos autolesivos diminuíram de frequência e que a criança começou a agir de forma espontânea,
segurando a mão, dando a mãozinha para a terapeuta segurar. Gente, e até nesse momento ainda com os extensores no braço, mas entregava a mãozinha, deixava a terapeuta ou as terapeutas tocarem nele, né? Também estabeleceu o vínculo de confiança, né? A gente percebeu que o vínculo de confiança na terapeuta começou a existir, porque ele chegava lá na ecoterapia e ele não saía do colo da mãe. Para sair do colo da mãe era muito difícil. E aí, depois de um tempo, começou a sair do colo dessa mãe com uma naturalidade maior. Ele já ia para o colo da terapeuta com mais espontaneidade. Bom, também foram dadas orientações para essa mãe, né, para que ela fizesse a mesma coisa que nós estávamos fazendo em casa. Então foram muitas conversas com essa mãe para sensibilizá-la da importância de que ela precisava fazer o mesmo treinamento em casa, né? Ou seja, não atender os pedidos da criança enquanto ela estivesse chorando e se debatendo. Então, se ela estivesse chorando muito, se batendo em casa, a mãe deveria parar na frente dela, olhar para ela, dizer em tom firme: pare, não precisa, coisas desse tipo, pare de chorar, pare de se bater, o que você quer, né? E apresentar as opções, porque como ela perguntava o que você quer e ele não tinha linguagem verbal, ela precisava apresentar as opções. O que você quer? Você quer o brinquedo X, o brinquedo Y? Você quer que eu troque de canal? O que você quer? E tudo isso a gente orientou baseado nas informações que a mãe trouxe. A mãe foi relatando que quando ele queria trocar de canal, ele se jogava do sofá, ele chorava, ele se batia e ela imediatamente ia e trocava de canal. Quando ele queria um brinquedo que ele não alcançava, ele também fazia as mesmas coisas, né? Quando ele estava com fome ou quando ele não queria comer. Então, tudo ela já tinha noção do que ele precisava e acabava fazendo até mesmo antes dele emitir qualquer outro comportamento novo, a não ser o comportamento de se bater, tá? Então a gente orientou bastante essa mãe, foi sensibilizando essa mãe para que ela pudesse fazer em casa a mesma coisa que estava sendo feito lá na ecoterapia. Então o que ela precisava fazer? Né? Não atendê-lo com a mesma prontidão, principalmente se houvesse choro e autolesão. A dizer a ele sempre o que iria fazer naquele dia, se iriam sair, para onde iriam sair, uma vez que a criança se mostrava muito resistente ao sair de casa. Então, isso também foi ensinado à mãe, foi orientado à mãe. Olha, você conversa com ele sempre antes de sair de casa. Para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, se é médico, se é passeio, o que é. Porque ele pode não compreender da forma como as outras crianças compreendem, mas ele tem sim um certo grau de compreensão. E ele não gostava de sair de casa, porque ele não gostava de se expor, né, ao mundo lá fora e a tudo que iam fazer com ele, vários exames, vários isso, vários aquilo. Então, ele ficava muito estressado. Ele ficava muito cansado também. Então, a mãe precisava comunicar para ele o que queria ser feito. Né? Até para que essa criança desenvolvesse também a noção de tempo, de espaço, pelo menos o mínimo possível dentro das limitações que ele apresenta pela paralisia cerebral. Bom, o gráfico. Esse gráfico mostra aqui o primeiro mês de atendimento, a frequência do comportamento. Então, como que a gente percebeu isso? Nós gravávamos as sessões, o áudio e o vídeo das sessões, né? Como eram duas terapeutas, então uma ficava por conta de contê-lo e de dar os comandos certos, e a outra ficava por conta de gravar ou de anotar a quantidade de comportamentos autolesivos que apareciam. Então, quando gravava, depois a gente podia assistir o vídeo e fazer as anotações dos comportamentos autolesivos. Era em média 20, mais ou menos, né? Comportamentos autolesivos, assim, no tempo que durava a sessão, que geralmente, aliás, poderiam ser até mais, porque dentro do tempo total a sessão era maior, era uma sessão mais ou menos de uma hora de sessão, né? E então, dentro dessa 1 hora, a gente analisou que o tempo
o tempo de 1 hora dividido entre várias partes, a gente observava um grau muito, muito elevado de comportamento autolesivo, tá? No segundo mês, a gente já observou a queda desse comportamento bem circunstancial, né? Bem importante aí. No terceiro mês também, e no quarto mês elas ficaram mais ou menos a mesma coisa. Bom, eu tenho informações até o quarto mês, que foi até quando eu estava trabalhando com essa criança. Depois eu saí do trabalho com essa criança e a a mesma terapeuta que estava trabalhando junto comigo continuou com essa criança por mais 3 meses, se não me engano. E eu tenho relatos verbais dessa terapeuta, não tenho dados, porque aí parou-se de computar os dados, mas eu tenho relato verbal dessa terapeuta de que essa criança diminuiu tão fortemente os comportamentos autolesivos que depois do quarto mês ela passou da charrete para a montaria dupla, onde ela montava e a terapeuta montava o cavalo junto com ela, o mesmo cavalo. E depois ela conseguiu fazer algumas sessões, mesmo que no finalzinho do tratamento, algumas sessões de montaria individual com essa criança, tá? Então foram resultados muito bons, muito satisfatórios, apesar de apenas 4 meses de intervenção. E acredito que esses resultados foram assim mais satisfatórios ainda, não só pelas intervenções dentro do setting terapêutico, que era a ecoterapia, como a orientação dada à mãe e realmente o comportamento da mãe que se modificou. Porque se essa mãe não tivesse seguido as orientações, provavelmente todo esse resultado seria muito mais complicado, uma vez que a criança ia para a ecoterapia 1 vez por semana. Então, você trabalhar com uma criança neste nível de comprometimento 1 vez por semana e conseguir tais resultados, é realmente quando a família também está muito engajada, tá? Bom, à medida que a criança iniciou respostas de intervenções, observou-se o estabelecimento e o fortalecimento do vínculo afetivo com as terapeutas, né? Como eu já disse antes para vocês. A criança parou de chorar a sair do colo da mãe, indo para o colo da terapeuta, como eu também já expliquei para vocês, né? O vínculo de confiança se fortaleceu durante o processo, permitindo a evolução positiva do quadro comportamental, sendo possível mudar o tipo de atendimento da charrete para montaria dupla e depois para a montaria individual, né? A montaria dupla e a montaria individual proporciona contato direto com o cavalo, porque aí ele está sentado sobre o cavalo mesmo. Com a montaria dupla, o praticante pôde sentir o estímulo tridimensional oferecido pelo cavalo, que é o objetivo da ecoterapia, né? E que faz com que a ecoterapia seja tão importante e tão significativa. O indivíduo precisa sentir o movimento tridimensional do cavalo. O movimento do cavalo se assemelha a um balanço, no qual o praticante tende a se sentir confortável e confortado, o que facilita depois as demais intervenções, tá? Então, esses dois são os principais objetivos aí da ecoterapia. Então, por isso, o praticante na ecoterapia ele precisa passar assim da charrete para o cavalo, tá? Os relatos da mãe confirmaram, né, que a criança estava mais permissiva no contato com outras pessoas no ambiente que ela frequentava. Então, a mãe trouxe relatos de que em casa ele fazia natação, então ele também já tinha tido uma boa evolução no contato afetivo com as pessoas da natação e, inclusive, no desenvolvimento mesmo da natação, né? Outros ambientes, como, por exemplo, o ambiente com o médico, na hora das consultas com o médico, ele era muito resistente, chorava muito, se batia. Então, a mãe relatou que nas últimas consultas médicas foi bem mais tranquilo, bem mais fácil, né? Desenvolveu um novo repertório de respostas. Então, o que a gente observou? Que essa criança ela desenvolveu esse novo repertório de respostas, saindo do padrão inicial de autoagressividade, de autoagressão e de choro constante, passando a se comunicar através de gestos.
ao apontar o objeto que desejava e balançar a cabeça em sinal de sim ou não. Então, além da diminuição dos comportamentos autolesivos, a gente observou que essa criança aprendeu outros comportamentos, outras formas de se comunicar. Ela apontava o dedinho para onde ela queria, o que ela queria, né? Ela emitia som, não som que fazia sentido como palavras, mas ela emitia algum som. E ela começou a fazer o gesto com a cabeça de não, de sim, né? Então, com isso, a tendência é que as autolesões diminuíssem cada vez mais, porque a mãe e outros profissionais poderiam se comunicar de uma forma mais efetiva com essa criança. Ela continuou participando da ecoterapia, né, por meio da montaria dupla, com menos riscos, a sua integridade física e de outras pessoas, e começou a buscar o contato com o cavalo e com a terapeuta de forma espontânea. Então, acho que foi interessante e bonito de se ver que antes ela não aceitava de forma alguma o animal, né? Até por um medo ou coisa do tipo. Mas que depois ela começou a aceitar e a fazer carinho no animal de uma forma espontânea. Não chegou mais no ambiente ecoterapêutico, ou melhor, ecoterápico, chorando e se agredindo, e diminuiu progressivamente a intensidade desses mesmos comportamentos ao sair. Tá? Então, porque era o choro e autolesão quando chegava, e choro e autolesão quando ia sair. Então, isso foi diminuindo bastante mesmo. Antes de receber alta no tratamento, ela chegou a praticar a montaria individual algumas vezes, como eu já comentei com vocês, tá? Essas duas últimas, a montaria individual e a montaria dupla, eu não cheguei a acompanhar, mas eu tive o relato aí da terapeuta. Bom, essas são algumas referências bibliográficas sobre o trabalho, né? Se vocês precisarem pesquisar. Tenho outras referências, se alguém quiser pode me mandar um e-mail que eu mando as outras referências bibliográficas. Tá? Os créditos para essas intervenções, né? Assim, esse trabalho foi realizado entre mim, psicóloga, e entre a Gabriela Guizetti, também psicóloga e ecoterapeuta lá do CRER, tá? E a Cristiane Alves, que ela nos ajudou com a parte de algumas intervenções na parte teórica, ok? Lá aqui da Universidade Federal, mas do campus catalão. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e que, se tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Pessoal que está online, eu agradeço vocês terem estado online assistindo a aula e espero que tenha ajudado. Boa tarde, muito obrigada pela audiência e pela paciência de vocês.